Vocês sabem que Jesus ele foi metaforizado na Bíblia com diversos símbolos. Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá, mas ao mesmo tempo ele é chamado de o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é chamado de rosa de Saron, lírio dos vales, estrela da manhã. Abaixa só um pouquinho o teclado aqui no retorno para mim, só no retorno, aí para os irmãos podem usar. Valeu, Enzo, benção. Então existem vários nomes ou figuras apresentadas a Jesus. Jesus é o pastor que dá vida pelas ovelhas. Amém? Mas se você notar, esta caracterização ou esta simbologia que o próprio Jesus dá a si mesmo e a nós, convenhamos, parece um pouco inusitada. Hoje, por exemplo, no mundo, né, em que tudo que você fala tem um outro significado, já imaginou Jesus se apresentando à sociedade como uma galinha e a gente como pintinhos? Porque dentro do universo cultural brasileiro, quando você fala assim, ele é um galinha, já tem uma conotação diferente. É um mulherengo, não é isso? Vale nada. E aquele cara é um galinho. Sim ou não? Quando ele é um pintinho, ele é frágil, vale nada, não aguenta um tranco no futebol, é um frango, enfim. Então, verdade é que é uma simbologia, eu vou usar aquela palavra, no mínimo inusitada. Sim ou não, igreja? Porém, irmão, nos desfazendo de qualquer leitura cultural brasileira e nos apegando à essência do que Jesus está falando, você vai perceber que ele está falando de algo extremamente profundo e que se aplica à minha realidade hoje e à tua realidade hoje. E eu queria, em breves palavras, trazer um pouquinho dessa reflexão para o nosso coração. Amém? O contexto em que Jesus disse isso é muito interessante. Se você pegar lá o início do capítulo, Jesus está em, em um embate com os religiosos daquele tempo. E isso já é uma lição para a gente, porque Jesus não está discutindo com o ímpio, entre aspas. Porque a gente chama de ímpio aquelas pessoas que, de repente, estão bem fora do universo eclesiástico, espiritual, religioso, ok? Então, com quem Jesus está falando? Com a igreja judaica daquele tempo. Amém? Então, ele não estava falando para pessoas leigas. Não, eram pessoas que conheciam as Escrituras e que deveriam, a partir do conhecimento das Escrituras, terem a sensibilidade do Espírito Santo para crerem e discernirem que o homem que estava diante deles era o Messias, que eles mesmos esperavam. Nós sabemos que isso não aconteceu. Aliás, foram esses mesmos religiosos que fizeram toda a trama para que Jesus fosse preso. Embora, sempre que eu falo isso, Espírito Santo, eu tenho que ratificar. Não foram os religiosos que crucificaram Jesus. Não foi Pilatos que crucificou Jesus. Quem crucificou Jesus? Seu pai, Deus. Foi sacrificado por mim e por você. Ele bebeu o cálice da ira de Deus para que a ira de Deus não recaísse sobre nós, recaísse sobre ele. Ah, é, pastor? É. Isso aqui é o sacrifício vicário. Ele morreu no meu, no teu e no lugar de todo ser humano. Só vai desfrutar disso quem crê. Amém? Amém. E aí, quando a gente crê, a gente diz: não tem outra saída, eu preciso me arrepender diante de um Deus tão grande, tão amoroso, tão misericordioso. Amém. Então, o contexto é esse. Jesus está ali, irmão, discutindo, explicando, e os caras questionando, e Jesus. Aí chega uma hora que ele. Esse versículo parece ter um corte, fala assim: rapaz, sabe aquele momento da discussão que Jesus está meio querendo já encerrar a conversa? Ele fala: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados.
Quantas vezes eu, é Jesus falando, eu quis reunir os seus filhos, Jerusalém, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas. E aí vem uma adversativa, uma oposição. Mas vocês não quiseram. Então, notem que há um princípio aqui que Jesus está tratando. Jesus tinha um plano para aquele povo, um objetivo para aquele povo, e esse objetivo, esse plano, só não foi consolidado porque o povo não quis. E é exatamente sobre isso que eu quero ministrar em poucas palavras. As asas do Senhor estão disponíveis ainda hoje para que eu e você nos lancemos lá. Só não desfrutaremos desse descanso, dessa proteção, desse lugar de refrigério se nós não quisermos.